Um homem está preso num poço vertical tão estreito que ele não consegue levantar os braços, nem dobrar os joelhos, muito menos virar o rosto. O corpo dele está preso como se fosse uma rolha numa garrafa. Lá em cima, os companheiros amarram cordas, tentam puxar com tudo e gritam instruções. Só que o corpo não sobe. E a pergunta que fica é quanto tempo alguém aguenta assim, preso, respirando em pânico, enquanto o resgate percebe que é impossível tirá-lo dali. Neil Moss tinha 20 anos e estudava filosofia em Oxford, no Baylon College. Ele era alto e magro, e fazia parte de um grupo de espeleologia, ligado à Associação Espeleológica Britânica, o tipo de pessoa que passa o fim de semana entrando em cavernas, para ver o que tem do outro lado. Em março de 1959, o grupo tinha um objetivo: explorar uma passagem recém-descoberta dentro da Peak Cavern, uma das cavernas mais famosas da Inglaterra. Ela fica em Castleton, em Derbyshire, uma região cheia de formações calcárias e sistemas subterrâneos. A entrada de Peak Cavern é enorme, parece a boca de um túnel, mas o que interessa para os exploradores não é a entrada, é o que tem depois. A missão é chegar numa câmara interna chamada Doom's Chamber, e de lá, descer por um poço vertical que tinha sido encontrado poucas semanas antes. Ninguém sabia direito o que tinha no fundo, era um território novo. Só que o caminho até lá não é um passeio, é mais de 1 quilômetro de progressão dentro do sistema, passando por túneis baixos, trechos alagados, poças de lama. Eram passagens onde você precisa rastejar, e quando o grupo chega na câmara, eles encontram um poço. A abertura não é grande, é um buraco no chão, irregular, inclinado, que some na escuridão. O plano é descer com uma escada de corda e ver até onde ele vai, e depois voltar. Neil se oferece para ir primeiro, e faz sentido, pois ele é magro e tem experiência com isso. O poço é estreito, e alguém maior poderia travar logo no começo, então ele desce. Só que o poço não é reto, como eu falei anteriormente, ele é estreito e começa inclinado, depois faz uma torção em espiral. Essa torção não é o primeiro problema. Depois da torção, tem um trecho mais horizontal, um plano de estratificação, onde a rocha muda de ângulo, e depois disso, outra queda vertical. É nessa sequência que o Neil trava. O ponto exato é um estreitamento elíptico, uma fenda oval onde mal cabe um tórax humano. Ele passou por ali, ou quase passou, e ficou preso. A escada de corda que ele usou para descer ficou embaixo dele, enroscada entre o corpo e a rocha. Isso significa que ele não consegue levantar os pés o suficiente para subir, e quem está em cima não consegue puxar sem arrastar a escada junto, fazendo o poço virar uma armadilha, e o Neil está no fundo dela. Lá em cima, os companheiros percebem que não é só puxar e pronto. As primeiras tentativas falham, pois a corda escorrega, e a rocha acaba cortando o atrito. O Neil ainda colabora e tenta se mexer, mas o corpo não sobe. Nisso, o grupo manda alguém buscar ajuda. As mensagens saem da caverna e começam a se espalhar, ecoar em poucas horas, trazendo muita atenção para esse caso. A ajuda chega rápido. Em poucas horas, a notícia já saiu de Castleton e alcançou grupos de resgate da região. Os voluntários começam a aparecer na entrada de Peak Cavern, com equipamentos, cordas e lanternas. O problema é que entrar não resolve a situação. O caminho até o Neil leva tempo, pois há um túnel baixo, água e muita lama, e cada pessoa que chega até a câmara onde o Neil está preso encontra o mesmo limite, que é um poço estreito demais para passar. As primeiras tentativas seguem a lógica básica, que é amarrar a corda no tórax e puxar de cima. Porém, a corda aperta a respiração do Neil, e ele já está com dificuldade para respirar, ou seja, acaba que piora. Então eles tentam puxar pela escada. Isso também não funciona, e acaba que cada puxada só aumenta a pressão, até que alguém desce para tentar empurrar os pés dele de baixo para cima, mas o poço não permite, pois a fenda é tão estreita que mal dá para passar um braço, e ao tocar nele, é possível sentir o desespero. E enquanto as tentativas se acumulam, outra coisa começa a acontecer. O ar muda. No fundo do poço, o fluxo de ventilação natural está interrompido. O corpo do Neil funciona como uma tampa. O ar que entra não circula, e o ar que sai não é renovado. O CO2 que ele expira fica preso ali embaixo, acumulando ao redor da cabeça dele. No começo, o Neil responde, ainda tenta colaborar, mas as respostas vão ficando cada vez mais lentas, até que ele começa a parecer confuso, desorientado, e não é só ele. Quem desce para tentar alcançar o Neil também começa a sentir uma tontura, dor de cabeça e visão turva. O ar lá embaixo está pesado e muito difícil de puxar. Alguns conseguem descer, fazer uma tentativa e subir. Outros
muitos nem conseguem voltar sozinhos, precisando ser puxados de volta. Quando o primeiro resgatista desmaia, fica claro que não é só um resgate difícil por espaço ou posição. O perigo verdadeiro é o ar do poço, e cada pessoa que entra passa a arriscar a própria respiração. Lá em cima, a equipe percebe que não dá mais para mandar gente sem proteção. Aí começa a corrida por cilindros de oxigênio, máscaras, ventilação improvisada e levar equipamento pelo túnel, passando por água e lama, o que exige muito tempo, e tempo é o que o Neil não tem. A pergunta agora não é mais como tirar ele, é quanto tempo ele aguenta respirando o próprio CO2. A notícia se espalha pela região, e acaba que o domingo vira segunda-feira, e o fluxo de voluntários não para. São mineiros, espeleólogos, bombeiros e até mesmo gente comum. Dezenas de pessoas chegam à entrada de Peak Cavern, querendo ajudar o Neil. Algumas fontes falam em mais de 100 voluntários ao longo da operação, porém, só ter voluntários não resolve o problema. A logística do resgate é cruel com o tempo, pois cada equipamento que precisa chegar até o Neil tem que atravessar o mesmo túnel, e não dá para carregar muito peso de uma vez só. A solução é montar um corredor humano, que seria gente posicionado ao longo do caminho, passando material de mão em mão, com cordas, cilindros de oxigênio e ferramentas. Só que infelizmente, toda essa logística demora. O túnel por si só já é um teste. A água gelada em alguns trechos, a lama que suga as botas e as passagens estreitas, onde você precisa rastejar com o equipamento arrastando atrás, dificultam bastante o caminho. Os voluntários trabalham em turnos, porque ninguém aguenta muitas horas seguidas naquelas condições. Então entra um grupo, trabalha até o limite e depois ele sai, e outro grupo entra, e a rotação é constante, e a exaustão é cumulativa. Lá dentro, as tentativas continuam. Uma equipe consegue descer um tubo de oxigênio até perto do Neil. A ideia é simples: se ele não consegue respirar o ar ao redor, pelo menos ele poderia receber um ar limpo direto na cara. Mas posicionar o tubo é complicado, o poço é torto, o espaço é mínimo, e o Neil já não colabora como antes. Ele ainda responde, mas as respostas são cada vez mais confusas. Outra tentativa era amarrar uma corda diferente, dessa vez passando por debaixo dos braços, para distribuir a força de tração sem esmagar o tórax. Só que qualquer pressão no peito dificulta ainda mais a respiração, e a respiração do Neil já está comprometida. Alguém sugere alargar a fenda, quebrar a rocha e criar um espaço, mas a rocha calcária de Peak Cavern não é mole. Não daria para explodir, porque a vibração pode machucar o Neil ou colapsar o poço. Não tem como martelar rápido, porque o espaço não permite movimento. Então, cada centímetro de rocha removida custaria horas. E como eu já falei, o Neil não tem muito tempo. Enquanto a equipe trabalha, o ar lá embaixo continua piorando. O CO2 que o Neil expira não tem para onde ir. Ele fica acumulando, formando uma bolsa invisível ao redor da cabeça. E quando a concentração de CO2 no sangue sobe demais, o corpo começa a falhar. E isso se chama hipercapnia. O cérebro precisa de oxigênio para funcionar, mas também precisa eliminar o CO2. Quando o CO2 se acumula no sangue, o cérebro entra em pane. Primeiro vem a confusão, depois a sonolência, e aí o apagão. Se a situação não muda, a pessoa morre. Não por falta de ar, mas por excesso de gás carbônico. E é isso que está acontecendo com o Neil, e também derrubando os voluntários que querem resgatá-lo. Cada pessoa que desce para tentar ajudar entra na mesma bolsa de ar viciado. Alguns aguentam mais, alguns menos, mas ninguém consegue ficar lá embaixo por muito tempo. A rotação é constante. Desce, tenta, sobe, respira e desce de novo. Alguns não conseguem nem voltar sozinhos, precisam ser puxados para fora, semiconscientes, arrastados pelos companheiros. E mais uma vez, voluntários que queriam resgatá-lo precisam ser resgatados. A frustração só cresce. Tem gente que quer continuar descendo mesmo passando mal, e tem gente que discute sobre o método, sobre a prioridade e sobre o risco. A tensão não é só física, é emocional também, porque todo mundo ali sabe que o tempo está passando, que o Neil está piorando e que nada do que estão fazendo está funcionando. A certa altura, a equipe percebe que o Neil parou de responder, e não dá pra saber exatamente quando, mas em algum momento entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, a voz do Neil sumiu. Nisso, alguém desce e ainda consegue ouvir a respiração. Ela está fraca, irregular, mas presente. Mas depois, nem isso é escutado. O momento em que a respiração para é o momento em que o resgate muda de natureza. Até ali era uma corrida contra o tempo. A partir dali, é uma espera por confirmação. Só que a equipe não para, porque enquanto não há declaração oficial de morte, existe a possibilidade de que ele ainda esteja vivo, inconsciente, mas vivo. E se estiver, cada minuto conta. Porém, a caverna não colabora. Na superfície, a chuva piora, e a chuva em Derbyshire significa risco de inundação nos sistemas subterrâneos. Peak Cavern tem trechos que alagam rápido. A água começa a subir em alguns pontos do túnel, e se continuar assim, o caminho até Neil fica bloqueado. E pior, se a água chegar até o poço, qualquer chance de resgate acaba. Então a equipe precisa decidir se eles vão continuar ou recuar, e todos decidem por continuar. A operação avança pela segunda-feira inteira. Mais tentativas, mais cilindros de oxigênio, mais gente
gente descendo e subindo. A chuva até diminui e a água recua, mas o Neil não responde. O silêncio lá embaixo é total. Na madrugada de terça-feira, um médico consegue descer até perto o suficiente para fazer uma avaliação. O nome dele era Dr. Hill Kidd. Ele tinha experiência com emergências, mas nada como aquilo. Imagina só você sendo um médico e ter que descer por um túnel, passar por água e lama, chegar até a borda de um poço e tentar avaliar um paciente que está preso verticalmente num tubo de rocha, onde você mal consegue enfiar a cabeça. Ele não consegue tocar no Neil, não consegue medir um pulso e nem fazer um exame. Tudo que ele pode fazer é observar, e o que ele observa é o suficiente: a ausência de movimento, respiração e qualquer sinal de vida. Às 3 da manhã de terça-feira, 24 de março de 1959, Neil Moss é declarado morto. A declaração é feita sem remoção do corpo, sem contato físico completo e sem a certeza absoluta, mas com base no que era possível ver, depois de mais de 40 horas preso naquele tubo de rocha, Neil Moss não estava mais vivo. O resgate acabou, mas a operação não, porque agora a pergunta virou outra: o que fazer com o corpo? Quando a notícia da morte de Neil Moss se espalha, a imprensa entra em ação. Os jornais britânicos e agências internacionais estavam fazendo uma cobertura massiva. Então o caso vira manchete, e com isso mais de uma versão é criada. Algumas dessas versões sobrevivem até hoje, mas nem tudo que circula é verdade, e esse caso tem vários mitos. O primeiro mito é que selaram o poço com concreto. Essa versão é comum. A ideia é de que depois da morte despejaram concreto no buraco para fechar de vez. Isso parece lógico e definitivo, mas não foi isso que aconteceu. Segundo relatos de quem participou da operação, o poço foi fechado com pedras soltas, que foram empilhadas, e a diferença disso para concreto é que essas pedras podem ser removidas, já o concreto não. O segundo mito é que mandaram uma médica quebrar as clavículas dele para facilitar a remoção. Essa história apareceu em reportagens da época, inclusive na revista Time. A versão diz que uma médica chamada Johnny Bailey foi enviada ao poço com a missão de fraturar os ossos do Neil para que o corpo pudesse ser puxado. Só que quando você procura confirmação nos registros posteriores, ela não aparece. Checagens feitas décadas depois, incluindo pelo pesquisador David Webb, não encontram sustentação para essa versão. Pode ter existido uma discussão sobre o que fazer, e pode ser que alguém tenha cogitado isso, mas não existe prova da execução. O terceiro mito é de que foi incompetência, e era só puxar. Esse é o mais injusto. Quem olha de fora e não entende o que já foi explicado aqui, imagina que bastava força. Só que cada tentativa de puxar machucava o Neil, cada descida arriscava a vida do resgatista, e a equipe não falhou por falta de vontade. Foi porque a física não permitia que eles completassem o resgate. Durante toda a operação, o pai de Neil Moss esteve ali, não dentro da caverna, mas no portal, esperando e acompanhando cada atualização, cada tentativa e cada fracasso. Quando a notícia da morte chegou, ele já estava no local há mais de um dia. O nome dele era Eric Moss, e a decisão que ele tomou nas horas seguintes mudou o destino do corpo do filho. A equipe de resgate, mesmo depois da declaração da morte, ainda discutia opções: se iriam tentar remover o corpo, alargar o poço, continuar cavando, mas cada tentativa significava mais gente descendo, mais riscos e mais chances de outro acidente. O ar lá embaixo continuava ruim, e a geometria do lugar continuava impossível. Então, o Eric Moss pediu que parassem. Era um pedido para que não arriscassem mais vidas para tirar o corpo de lá, e o Neil já estava morto. Nenhuma remoção iria mudar isso, e se mais alguém morresse tentando, a tragédia só ia aumentar. Então, a equipe acatou o pedido dele. O poço foi selado, formando aquela barreira permanente, e o lugar onde o Neil ficou preso virou oficialmente o túmulo dele. Depois, uma placa foi colocada na câmara. A inscrição homenageia o Neil Moss e marca o local. A câmara onde o poço fica hoje é conhecida como Moss Chamber, como um memorial por conta do que aconteceu. O caso de Neil Moss virou uma notícia mundial. Jornais de vários países cobriram a tragédia. Multidões se reuniram na entrada de Peak Cavern durante a operação, acompanhando de longe. Cinegrafistas registraram o que podiam. O interesse público era enorme, mas o legado real não está nas manchetes, está no que mudou depois. O incidente de 1959 expôs um problema que ninguém tinha enfrentado daquela forma: um resgate em caverna com limite físico absoluto, acesso impossível, ar tóxico, e a cada tentativa mais gente se colocava em risco. A resposta veio nos anos seguintes. O caso de Neil Moss ajudou a impulsionar mudanças nos protocolos de resgate subterrâneo na Inglaterra. As mudanças eram a coordenação entre as equipes, comunicação padronizada e equipamentos específicos para ambientes com ar comprometido. O que antes era apenas improviso virou um procedimento. Hoje quem estuda resgate em caverna conhece o nome Neil Moss, não como um herói, não como uma vítima de um erro, mas como um exemplo do que acontece quando o risco invisível não é levado a sério. Porque uma caverna não mata só por desabamentos ou afogamentos. Às vezes ela mata pelo que você não vê, por um silêncio que substitui a respiração. Neil Moss desceu por um buraco estreito, ficou preso e nunca mais subiu. A lição não é não explore, e sim que tem lugares onde o perigo
amigo não avisa, e quando você percebe, já é tarde demais. Muito obrigado por assistir e até o próximo.